Doutora. Olá, gente, boa noite. Nós estamos aqui para mais um podcast Diversão e Consciência Pod. E hoje é a preciosidade da doutora Cristina Matsusaki, que eu já quero começar pedindo para ela se apresentar e até contar um pouquinho dessa história do doutora. Gratidão, Cris, por você estar aqui, viu? Obrigada, Pri. Nossa, muito obrigada por esse convite. E por onde a gente começa, né? Porque a gente se conhece há muito tempo, né? Pois é. E eu falo que é tão interessante, né? Porque foi uma das primeiras experiências que eu tive nesse mundo da consciência foi com você. Uau, que honra! Pois é, Né? pois é. E assim, CF foi a primeira, eu nem sabia que isso existia no universo. E eu acho que muita gente que está assistindo a gente também não sabe, né? Tá, Então a gente pode começar falando um pouquinho sobre como tudo isso chegou até você, sabe? tá. Então, doutora vem de doutor, o título de doutor mesmo, só que de engenharia. Eu Uau, sou doutora em engenharia. como pode ser mais divertido? Então, Engenheira. eu sou formada na USP, né? Politécnica, fiz mestrado, Uau. doutorado. E E atuei, trabalhava. sim, carreira acadêmica por muito tempo, né? Uau. Até que chegou um momento da minha vida, Pri, antes da gente se encontrar, que eu tava assim, família linda, meus dois filhos já crescendo, né? Marido perfeito, carreira perfeita, acadêmica, né? Várias coisas. E eu me via tão infeliz, sabe? Do tipo, depressiva, mas aparentemente tudo Lindo. lindo, né? E chegou um ponto que eu falei, não, chega. Larguei, larguei mesmo, sabe? Uau. Mas até lá eu já tinha tentado várias terapias, inclusive eu já tinha me formado com terapia tal, terapia o quê, procurando, buscando, Sim, buscando, sim, buscando, né? todos. E depois, só em 2018, um pouquinho antes da gente conhecer, chegou a Olha. Access para mim, que é o Access Consciousness, né? As ferramentas de consciência, né? E fui, assim, buscando mais, né? E foi rápido no sentido de eu trazer isso para a minha vida profissional, foi até que rápido, digamos assim, mais rápido quando a gente compara Sim, muito rápido, a... porque 2018, 2019 você já era Sim, CF, né? Então, rápido. Um ano. sim. E você sabe que Para essa para... realidade, É, transição de carreira em um ano, assim, já tudo tá. pois é, eu não imaginava que fosse... que era uma transição de carreira, sabe? Era para mim, para me desenvolver, para eu seguir a minha vida, sabe? Não era assim, ah, tá, é profissão, vou ganhar dinheiro com isso, vou montar um negócio. Não tinha isso em mente, né? Uau. Mas chegou um momento que eu tinha feito tantos cursos de Access, tantas formações, que eu tinha todos os pré-requisitos, que você sabe que não são poucos, né? Sim, De tirar a licença de facilitador certificado, que é o CF que a gente está falando, né? sim. Então, foi isso, sabe? Da onde vem o doutor, o que é CF, né? Um pouco disso, Nossa, né? que interessante. Então, mas muito rápido, porque você foi. É isso. Eu sempre falo para as pessoas que a busca é para você, né? É que depois faz tanto sentido pra gente e que a gente quer falar para todo mundo, né? Pois é, Que isso pode ser, né? Você pode usar isso, que pode ser fácil, o difícil pode ser menos difícil, né? Mais leve. pois é. Então, é o que você está falando, é rápido, né? Mas eu diria que isso é o que a gente chama de facilidade, né? Que está no lema de Access Consciousness, tudo vem a Isso. nós com facilidade, Alegria alegria e e glória, glória. né? E não que isso vai ser fácil sem... É sem esforço, mas sem luta, né?
mas ela vem assim fluido, sabe? Você escolhe, ela vem quando você menos se dá conta, você não planejou, mas está lá. E isso quer dizer que eu escolhi em algum momento isso, né? Sim. Já que sou eu que sou a mestra da minha vida, né? Sim, exato. A gente sempre tem falado sobre isso aqui. Que às vezes as pessoas não querem ouvir, né? Que a gente escolhe, a gente está criando a nossa vida a partir das nossas escolhas. Porque nem sempre é confortável assumir a responsabilidade, né? Pelas escolhas não tão interessantes, digamos assim, né? Exatamente, Pri. A minha vida, então, aquela infelicidade, né? O meu casamento acabando, né? Eu não conseguindo ir muito além na minha carreira. Eu tinha uma carreira, você sabe que carreira acadêmica por exemplo, dentro da USP, ou depois eu fui para a Univesp, que eu não sei se vocês sabem, é a quarta universidade estadual. Ela não tem campus próprio, porque é totalmente virtual, né? Nossa, não sabia. E a gente estava montando a primeira turma de engenharia da Univesp, né? E, assim, você não... Como é que eu falo? É uma carreira que nessa sociedade é respeitável, mas eu tava... E aí, que mais é possível, sabe? Não tava me divertindo, Entendi. né? Eu não tava podendo criar o que eu acreditava que fosse possível, né? Eu queria algo a mais, né? E hoje eu vejo que, ok, eu estava presa em alguma coisa que eu definia como bom, como mal, né? E eu estava caindo para o lado mal e não estava conseguindo para o bem, né? E ficava nessa coisa de tentar acertar o jeito de viver, né? Que todo mundo aprendeu que tem que acertar, né? Uhum, ter um sucesso, né? Isso. E o sucesso depende da quantidade de acertos, né? Perfeito. E um erro exclui todos os outros acertos, porque ninguém lembra, né? Assim. Perfeito. E sim, para mim, mesmo depois de conhecer as ferramentas de Axis, tá sendo, digo, sabe, um treinamento diário, né? De ok, não é pela balança do que é certo, do que é errado, mas sim pela bússola do que funciona para mim. Uhum. Por exemplo, ó, quando você me mandou lá o áudio, né? Cris, não sei o que lá, né? Tem um podcast, gostaria que você fez. Meu, aquilo lá, a minha bússola fez assim, é pra lá. Tava quase pegando o carro já vindo naquele dia, né? E foi, sei lá, quinta-feira, né? Foi ontem. Não, ontem. Bom, foi esses dias. Tá? Foi na quarta a mensagem. Então, na quarta noite, acho. Então, eu tô me treinando a ter essa bússola calibrada. E para onde essa bússola mira, né? Para aquilo que sou eu, sabe? Intrinsecamente eu. Sabe? Sim, você simplesmente sabe que aquilo lá funciona para você, né? Exatamente. É interessante você trazer isso, porque na conversa que eu tive com a dona Aparecida outro dia, ela disse assim, que ela tem um projeto que chama Café com Gratidão. Legal. E que a energia dela fala que é para ser em setembro. Uhum. E aí, ela, como boa, né, foi pedir a opinião de uma pessoa. E a pessoa falou para ela assim: espera, vamos fazer só o ano que vem, que aí a gente pode, né, tem mais tempo para organizar. E aí é muito engraçado que ela contando, você percebe a energia dela caindo, sabe? Quando ela fala de setembro, tudo abre. Quando ela fala pro ano que vem, dá um tipo... Não sei se é isso. Uhum. Que é o tal do seguir a leveza e a energia, né? Do que é verdadeiro para você. Porque para qualquer pessoa, provavelmente, gente, ela saiu de São Paulo numa sexta-feira para vir para cá. Então, qualquer pessoa que você falasse, tô pensando em ir, o que você acha? O que a pessoa vai falar? Tá louca? Vai largar tudo? Vai largar tudo pra participar de um podcast? Hã? E de uma troca? Né? De um presentear e receber de Barras? Que até depois eu fiquei pensando, devia ter colocado presentear e receber.
gente conversa sobre isso também, né? Mas aí, assim, o seguir a energia traz essa vida pra nossa vida, né? Exatamente, se traz a energia do... Quando você está entusiasmada, o entusiasmo é a energia de geração, de criação, né? Você não precisa ficar lá animando, colocando, motivando para aquilo lá andar, né? Sim. Quando você vê a energia, quando você está entusiasmado, quando uma coisa tem entusiasmo, a coisa já está se movendo, né? Aí você pega a onda e vai. Exatamente, Então é para isso que eu convido as pessoas, sabe, no dia a dia, não só no meu negócio do Joy of Life, né, que é de curso, de treinamento, né, de facilitação, para mais consciência, ou simplesmente para a pessoa ter uma vida diferente, ou Exato. Se a pessoa vier falar assim, Cris, eu tenho um certo objetivo, uma meta, me ajuda a alcançar, também pode ser, sabe, seja lá o linguajar, mas é para mais do que você acredita na sua vida, né? E, gente, assim, ó, já fiz vários, participei de vários workshops e Clube do Livro, e a Cris, ela é, com toda essa delicadeza, ela é cirúrgica e certeira em trabalhar as questões, né, que a gente tem, às vezes a gente nem se dá conta. Então, eu me lembro, por exemplo, no último Clube do Livro, no último dia, e eu trouxe uma questão, a gente estava falando sobre alguma coisa que eu não vou me lembrar, e eu trouxe essa questão de trabalhar com uma coisa, ou se você tem um projeto e você se travar. E aí, a sua fala naquele momento abriu tanto, sabe? Gratidão. Que o meu produto está lá no Hotmart. Como pode ser mais divertido? E assim, ele tava preso, sabe? Ele tava... era um projeto que era um projeto. Pronto. Né? Não era algo que eu tinha que desenvolver ou criar. E aí, assim, no último dia porque eu não consegui participar ao vivo, né? Participei acho que umas 2 ou 3 só gravações. Você veio, apareceu, abriu a câmera. Pois é. Então, assim, é um espaço de também se colocar em vulnerabilidade, né? Para que os botõezinhos nossos possam ser apertados, né, Cris? Sim, a vulnerabilidade, né? Porque o ficar atrás da câmera, principalmente quando a gente fica com a câmera desligada, quando a gente está fazendo alguma coisa, né, online, tem essa questão de você não fica 100% presente. Né? Porque normalmente quando a gente está com a câmera desligada é porque está acontecendo outras coisas em volta. Uhum. Então, olha, assim, é gratidão. A gente nem conversou sobre isso, né? A gente está conversando aqui mesmo, no podcast. Então, essas ferramentas, o que eu costumo dizer, e aí, né, você que em um ano, porque isso é muito legal, todas as nossas conversas até hoje aqui, saiu essa questão do tempo. Sabe? Tipo, você estabelecer um tempo, seja curto ou muito longo, e aí você ficar sempre movendo tudo em função desse tempo. E aí, normalmente, as coisas não saem, né? Pois é, Pri. Assim, gratidão por você receber esse negócio que você está falando, né? Daquele momento, né? No último encontro do Clube do Livro, né? E a gente pode reconhecer que foi uma escolha sua um tempo atrás de começar o Clube do Livro, Isso. né? E talvez não só a escolha de participar, não só a escolha que você ia abrir a câmera no último encontro, mas a escolha talvez de você colocar o seu produto no mundo. Exato. Mesmo que você não tenha isso cognitivamente, talvez tenha sido aquele estralar, né? Sabe? Sim. Sabe aquela faísca? E foi mesmo. Né? E foi, sabe? E esse momento é muito... Esse fluxo é muito valioso. É você, Pri, sabe? Essa energia do ser você, né? Sim. Ser você, mudando o mundo. E isso é tão verdadeiro e é tão leve, não é? Eu sempre falo que a gente meio que fica um bobo alegre, né? Porque é por isso que o nosso nome aqui do podcast é até Diversão e Consciência Pode,
Porque muitas pessoas que trabalham com consciência, elas acham que tem que ser. Então, agora, nesse livro, Sendo Você, Mudando o Mundo, Pri, para. não dá, né? Como pode melhorar isso? Então, pra mim, no meu modo de perceber, não funciona assim, né? E eu acho que quando a gente descobre o Access, né? E começa a escutar o Gary falar e o Dan, que são os fundadores, e depois vai acessando os facilitadores, né? Sim. Aqui vai uma dica, pessoal. Primeira, a dica maior, assim, do Dr. Dan, tá? Como é que você sabe se você está sendo realmente você ou não? Se você está fakeando algum personagem ou se você está comprando algum valor de alguém. Veja se está divertido para você. Sabe? Está fluindo, está divertido, está gostoso. Se não tá, se você tem que se esforçar, provavelmente você não está sendo você. Essa foi a dica que ele dá, né? Sim. E eu levo isso. Ok. É uma das dicas que eu uso para calibrar parâmetro, assim, né? bússola, né? Assim. Uhum. E aí a Cris está aqui hoje, por exemplo. Seguindo essa bússola. É sobre isso, né? E assim, eu sempre falo também que a gente tem tantos livros, então às vezes a pessoa fala, ai, mas classe, não sei se agora, né? Sim. É a hora. Porque tem umas pessoas que são assim, que tipo, vamos ver logo o que é isso e já vai logo Pro curso, pro né? curso. E tem os outros que não, eu preciso receber informações. Então, sim, os livros, né, Cri? Eu trouxe vários livros hoje, né? Porque você sabe, eu tenho a livraria faz um tempo, né? Inicialmente de livros Axis, né? E os livros são sempre uma possibilidade à sua mão, sabe? Você pega ela, né? E vai estar lá, sabe? Você adquiriu, tá lá para você, Sim. né? Ou você, mesmo no Kindle, você abre lá, pergunta, livro, me mostra alguma coisa hoje. Tá aí. Exato. É uma possibilidade sempre à sua mão, né? E o Gary fala que os livros, eles estão aí porque, não porque, mas é uma forma de você condensar o que ele gostaria de passar nos cursos, nas classes, isso, eu né? vi ele falando isso. Mas cada classe, mesmo que tenha o mesmo nome, mesmo título, né? Elas são diferentes e nem sempre dá para trazer tudo que ele gostaria numa classe. Então tá aqui o livro. É isso que era sobre isso que eu ia falar. Inclusive que os livros eles têm classes com esses nomes, né? Tem. Então o Sendo Você, o relacionamento tem o relacionamento Tem uma especialidade que chama relacionamento feito diferente. feito diferente. O corpo certo para você, eu não sei se tem ainda Tem também. como especialidade, mas Ainda teve, né? Tem. Sim, O Riqueza Certa para Você, que a Cris é também CF. Sim, me De formei, Riqueza Certa. né? Facilitadora certificada, gente, falando assim, né? Para as pessoas entenderem com mais facilidade, saindo Essa especialidade eu esperei anos, Pri. Quando eu comecei a estudar as ferramentas de Access, né? E eu lá olhando o site, né? Falei, que interessante, isso me chama a atenção. Só que na época ela estava desativada, né? Não tinha curso sobre riqueza certa. E mesmo depois que começou a ter, que faz 2 anos, não é muito tempo, não tinha curso para formar facilitador certificado, né? E finalmente teve a primeira em 300 anos, em maio, né? Sim. Então foi uma coisa que eu esperei, sabe? E é muito legal, né, Cris? Porque no livro ele já traz tanta ferramenta e tanta clareza, né? Só na capa. Como pode ser mais divertido, né? Posso ler essa pergunta da capa? Claro, Pra gente claro. aguçar as Lê pra pessoas? Gente, lê pra gente, Pri. Como seria se seu dinheiro trabalhasse para você, em vez de você trabalhar para o dinheiro? Sim, a gente não está falando em aplicação financeira, Isso, viu, eu ia gente? falar. Cris, esclareça que não é sobre isso. A gente não está falando de aplicação financeira, tá? A gente não está falando do dinheiro dessa sociedade, né? E se você, assim, olhar para o dinheiro simplesmente como uma energia, né? Porque, afinal de contas, a gente é energia, né? Puramente energia
que a gente escolhe se apresentar com esse corpo nessa tridimensionalidade, né? Então, e se dinheiro fosse simplesmente energia, que nessa sociedade a gente usa moedas, papel, cripto, sei lá o que, né? Para simbolizar um aspecto dela, transacional, ok? Perfeito. Então, a partir disso, né? O que seria o dinheiro, essa energia trabalhando para você? Né? Qual seria, então, a função, a missão do dinheiro, né? E se o propósito do dinheiro for, assim, dar o suporte, te apoiar nos seus projetos de vida, no que você acredita, assim, pode ser projeto pessoal, pode ser projeto social, pode ser projeto de qualquer magnitude, mas e se o dinheiro simplesmente fosse, o trabalho dele fosse dar suporte, sabe? Ele tá lá, Pri, põe no mundo, né? Tô aqui, né? Me usa, né? Me usa, é mais fácil com dinheiro do que sem, né? Me usa, Pri, sabe? O que você precisa? Esse projeto, o que ele precisa de recurso? Ah, isso, né? Sabe aquele seu amigão, seu amigão, o seu servo, o seu amante, o seu, sei lá, o que for, o que se requer, né? Nesse sentido de... E sair do dinheiro, de colocar o dinheiro no pedestal, né? E a gente trabalhar para ter, né? E não ele trabalhar pra gente. Exatamente, né? Que essa, você é a fonte porque de a energia. gente aprende que não, eu tenho que trabalhar tantas horas, inclusive, né? E se eu trabalhar tantas horas dentro de tantos anos, eu vou conseguir X. Exatamente. É sair dessa Linearidade, né? E as ferramentas de Axis, elas te ensinam a se libertar daquele certo e errado, te ensinam a criar, caminhar nessa não linearidade, porque quando você começa a usar, você sabe muito bem, ela não aparece como planejado. Exato. Normalmente elas aparecem antes, acontecem antes, de um jeito assim magnífico, né? Então... eu não vou cansar de falar. Acho que todo episódio eu vou falar sobre o surgimento dessa mágica, sabe? A gente tá aqui agora, né? Então, eu nem sabia que ele era ele, assim, né? Que o bonezinho era o bonezinho. Então, que era ele o responsável pelo Araras Pod. Eu vi Araras Pod e falei, gente, Araras tem um podcast? Oh, que interessante. Mandei uma mensagem. E ele até achou super engraçado, porque quando ele pegou o meu celular no primeiro dia, tava escrito Araras Pod, não tava o nome dele. Eu salvei o contato como Araras Pod, porque eu não sabia quem era atrás do nome, né? E aí eu vim para conhecer exatamente isso que você tá dizendo, foi instantâneo. Né? E a partir da pergunta, sabe, Cris? Eu tava muito assim, o que eu posso ser, o que eu já sou, que vai contribuir comigo, com as outras pessoas e com o planeta? Eu fiz essa pergunta. E aí, tipo, entrou a propaganda dele, e aí eu achava, cognitivamente, financeiramente, isso não é pra mim, né? Porque é um investimento. Sim. E aí, com tantas responsabilidades que a gente tem, como é que você vai investir nisso, né? Mas era tão leve, né? E aí, o Giuseppe, eu mandei pra ele e a gente tá no processo junto, sabe? E eu falei, Giuseppe, o que você percebe? Ele fala bem assim, gente, puta que pariu, sabe? Tipo, foi o que ele falou. Ele falou, nossa, meu corpo tá a bússola, sabe? Ele falou, você consegue ir lá ver? Eu falei, eu combinei, já vou hoje à noite. Ele falou, então, beleza. E aí foi assim, né? Então, seguir calibrar isso, né? Fazer a pergunta, que é uma das coisas que a gente vê primeiro, né? Qualquer livro, na classe de barras, a gente vê essa importância de estar disposto a... Exatamente, usar as ferramentas, né? Usar as ferramentas. Eu vejo que muitas ferramentas, eu sei,
as ferramentas básicas já. Bom, quantos anos já de Access Conscious, né? Não tem, acho que ferramenta que a gente não conhece, Pri. Sim. Mas a questão é que, por quantos anos eu viciei meu cérebro a pegar as ferramentas de planejamento, de cálculo, de projeção, expectativa, para criar minha vida, Exato. e não a partir de perguntas, que é a principal ferramenta de Access, né? E sim, estou me treinando, sabe? Neurologicamente, a refazer essas conexões para que, ok, que ferramenta eu vou pegar? Vou pegar... Opa, calma, estou pegando expectativa. Não larga a expectativa. Pega a pergunta, né? Pega o enunciado aclarador, né? E assim diante, sabe? E cada vez mais ela está sendo assim, divertida, sabe? Exato. Tira o peso da obrigação também, né? Porque você não precisa acertar na ferramenta. Você está seguindo aquilo que a princípio é o que vai funcionar. E se não funcionar, não tem o peso mais, né? Não é um passe de mágica. Eu sempre falo isso, gente. Não, tem dia que a gente vai acordar falando, ai, acho que não vou mais, gente. Acho que essa vida não é pra mim, dá muito trabalho. É. Não é? E nesses momentos eu falo assim, epa, Cris, você fez as perguntas, fez o mantra de Access, né? Logo que você levantou. Ah, não, esqueci. É. Tá bom, obrigada. Deixa eu fazer agora. Né? A gente tem conversas com a gente mesmo nesse naipe, tá? Então, no meio do dia você fala, ah, sua bonita. Então você tá esquecendo de devolver, né? Exatamente. É muito legal. E é muito fácil, né? Eu falo que às vezes a gente resiste porque é muito fácil. Então eu vejo muita gente que tem, por exemplo, o curso de barras, mas tipo, não consegue perceber a facilidade que aquilo pode trazer. É tão simples. E a gente aprendeu a ter planilha e cálculo e não sei o quê, né? Uhum. É tão simples que não dá para acreditar, né? E não precisa acreditar, né? Basta usar. Pois é, exatamente. É por isso que eu falo que se você caísse no meu clube de leitura desse aqui, ó, que é o avançado, não tinha saída. Então, mas foi nesse, né? O que eu fiz. Eu fiz o primeiro que você facilitou desse. Sim, eu tô no segundo agora. Por isso que foi a virada de chave. E eu já comecei a reler. E fazer bom. de novo. Sim. Mas daí, como esse livro é pré-requisito da classe, eu coloquei ele em stand-by. Peguei esse mais firme, sabe? Tipo, anotando no caderno. Gente, eu sempre fui essa energia. Precisa? Não, mas é o que funciona pra mim. Só que eu achava que isso... Sabe quando você começa a usar... Ah, não, é facilidade, isso tá errado. Mas pera, tá errado pra quem? Se funciona pra mim. E se é pra mim que tem que funcionar, não precisa funcionar pra mais ninguém, não é? Exatamente, Pri. É muito... Ai. É muito, né? O que mais é possível? O que mais é possível aqui? É esse espaço, Cris. Sim. E a sua escolha você viaja para todos os lugares para fazer classe. Né? Eu tenho viajado, sim. Com uma facilidade que você fala, gente, universo, que escolha se requer para que isso aconteça, né? Porque assim a gente tem esse poder de criação, né? Que a gente não usa muitas vezes para expandir. Tá. Que vê. Uma coisa que eu não tinha percebido antes, mas uma coisa que eu amo na minha vida é visitar locais diferentes, estar em locais, sabe? Eu me entedio se eu fico muito tempo num lugar só. Olha. Né? Então, reconhecer isso, ok, foi uma coisa, né? A outra coisa é que eu vejo que muita gente faz é sonhar com uma viagem mega super, né? E ok, tem gente que se planeja nisso e realiza, né? Mas o quanto que eu tô desprezando as viagens que eu posso fazer, afinal de contas, eu tô em Araras. Sim. Né? Uma viagem super gostosa, né? Só porque eu estava almejando uma viagem mega super, né?
Então, comecei a colocar mais esse elemento na minha vida, sabe? Então, ter a clareza do que você deseja na sua vida, não só no futuro, mas agora, e trazer esse elemento para agora, o que posso realizar isso agora? E ser honesto Isso nesse processo, né? Porque se eu gosto de ficar em casa, como é que eu vou criar viagens? Não faz parte do que eu gosto de verdade. De repente eu quero criar viagens porque todo mundo tá viajando, e daí se todo mundo vai, eu tenho que ir também, né? E a partir desse espaço não vai mesmo, porque não é verdadeiro. Sim, então ter a clareza, né, do que você deseja na sua vida, sabe? E não são coisas, como é que eu falo? Materiais, né? Mas, ok, viagem é material, né? Mas o que você quer nessa viagem, né? É perceber os cheiros da comida diferente, é ouvir o som de uma língua diferente, ou é sentir a temperatura do local diferente no corpo, sabe? Ou é perceber as pessoas diferentes, né? Que têm histórias de vida diferentes. O que te empolga nisso, né? O que te entusiasma nisso, né? É ter a clareza energeticamente do que é isso. No meu caso, a viagem, né? A gente tá falando da viagem, tá? E também saber que isso não exclui outras coisas. Eu amo ficar na minha casa, por exemplo, sabe? Eu amo ficar no meu canto, né? Eu posso ter os dois. Sim. Eu tô tendo os dois, né? Então, sabe essas sacadas que antigamente eu não conversava muito. E acho que não é só porque a minha escola foi de engenharia, sabe? É, porque engenharia, né, a gente imagina... É, coisa mais técnica, né? Mas eu vejo que, por exemplo, a minha filha é da área de humanas, ela é comunicadora, né? Ela fez curso de cinema, né? Mas mesmo nesse meio de humanas, estudos de humanas, né? Não é muito assim falado sobre praticidades de como viver a vida. Sim. Sobre o que é a sua bússola, como é que se calibra essa bússola, né? Que as coisas não precisam ser excludentes. Se você almeja uma coisa, você não pode outra. Não, parece antagônico, mas você pode ter os dois, sabe? Esse papo. Várias né? atividades, né? Sim. Se você está numa carreira de atriz, você não pode ter uma carreira de produtora e diretora de filme. Não, você pode ter os dois. Se você é da área de humanos, você não pode ter a destreza de uma produção que é super técnica e super planilhada. Então, você pode ter os dois, por exemplo, sabe? Sim, eu vejo muito, por exemplo, na minha área do direito, muita gente esperando o momento da transição, né? E eu falo, gente, transição não é comigo, assim. Eu sou daqui, eu quero... Quanto Fazer mais tudo, coisas né? eu tiver fazendo ao mesmo tempo, melhor para mim. Eu me concentro mais e o trabalho sai melhor. Eu estava comentando que eu acordei 4 horas da manhã para fazer o que eu tinha que fazer. Para aproveitar o silêncio, né? A hora que não tem televisão, não tem nada. E eu perguntei pro meu corpo, porque eu falei, não, 4 horas, acho que eu vou dormir. Daí o corpo falei, ok, eu escolhi que eu vou seguir a energia, eu não vou concluir. Falei, corpo, se requer isso? Sim. Falei, ok. Então, das 4 até a hora dos meninos acordarem, eu tinha feito o que eu tinha que fazer, o que eu tinha me proposto. Isso dá uma sensação né, de relaxamento. Exatamente, Pri. Olha que coisas que teoricamente são contrárias, né? Ter vários projetos correndo ao mesmo tempo e relaxar, né? Mas a gente já sabe que quanto mais relaxamento você tem do ser, do corpo, né? Mais produtivo, na verdade, você é. Exato. E que manual de gestão fala desse jeito? Pois é. Pois é, né? Mas a gente tem, eu não trouxe aqui, o Alegria dos Negócios, da Simone Milassas, que fala disso também. Exatamente. Que são as ferramentas Xaxis, né? Exato. E no meu perceber, Axis é sobre isso, sabe? Quando alguém fala assim pra mim, mas eu acho que, né? Que eu já ouvi algumas pessoas. Mas pra mim Axis é uma pirâmide. Eu falei, mas pirâmide por quê?
Aí quando eu volto à pergunta, né, a pessoa fala assim, não, porque os cursos são caros. Eu falo, mas quantas coisas gratuitas o Access oferece? Você não Muitas, precisa né? pagar nada. Se você entrar no YouTube, o Sim, tanto de coisa que o próprio Dr. Dan Heer tem ali, e em português, exatamente. Tudo, eu imagino que todas as ferramentas que a gente comentou agora, hoje à noite, tá tudo lá gratuito, sabe? É só inclu- procurar. inclusive o Clube do Livro do Sendo Você, ele fez. Nossa, sim, amo. Então, é um ponto de vista que não se sustenta, né? E aí, quando eu voltei à pergunta, aí eu falei assim, mas quantas coisas de graça tem? Os livros. Se você acha os livros físicos, mas os livros físicos também são caros. Ok, e o Kindle? R$ 25 um livro, sei lá, Sim, né? é Que, aquilo lá, né, Pri? Ter clareza do que eu desejo na minha vida, né? Eu é, desejo essas ferramentas isso na minha foi vida, tal. aí, Eu não posso agora pagar, por exemplo, o fundamento, que é um curso, é uma imersão de 4 dias, 3 dias e meio, né? Hoje está 10.200, né, reais. Não posso agora, não cabe no orçamento, tá bom. Mas então, o que será que cabe no meu orçamento que posso trazer essa energia das ferramentas na minha vida agora? exato. E daí você começa a perceber, né? Se pergunta, realmente eu quero essas ferramentas ou eu vou procurar outras ferramentas? Porque se eu realmente quero, tá bom, vamos lá. Tem algum clube do livro? Bom, clube do livro da Cris, todos menos de R$ 1.000. Um livro, se for só para ler sozinho, R$ 150. Não, não dá? Não. Tá bom. Tem os vídeos do YouTube, né? Por Exato. exemplo, né? E as lives, né? Você mesmo Sim, tem, as tem o lives, seu né? podcast. Exatamente. Então, quanta coisa tem de informação que, se a gente está disposto a acessar, toda essa teoria da conspiração cai por terra, né? Exatamente. E não é uma questão de da gente apontar o dedo, você tá errado, porque você não tá escolhendo. Não é tipo, ok, vamos lá, gente, né? Aí até eu falei para ela assim, eu falei, então, você pode criar o seu. Se todos os lugares você já percebeu que a ideia central é a mesma, né? Que tudo começa e termina com você, que é você que tem que mudar, crie o seu. Falei, assim, não tem nenhuma classe no Access que é obrigatória pra gente fazer. É que vai abrindo tanto que você quer receber mais. No Fundamento Global, o Gary falou de uma pessoa, eu acho que foi no Global. Ele estava conversando com a pessoa, que aquela pessoa, ou citou ela, que ela tinha chegado num X dentro do Access, só usando as ferramentas disponíveis gratuitas, porque ela não tinha uma situação financeira que permitisse ela acessar as classes. E usando as ferramentas gratuitas disponíveis, ela mudou tanto a vida dela que ela acessou essas outras informações. É o tal do empoderar as pessoas, né? A saberem que elas sabem, que eu acho. Sabe? Sim. Ai, meu Deus, quando eu li isso a primeira vez, que na minha classe, o slogan era na capa. É, Né? E exatamente. agora eles tiraram da capa. Eu falei, poxa, agora tá no final do manual. Pra fazer as pessoas receberem a informação, para depois elas conseguirem captar o que é o empoderando as pessoas a saberem que sabem. Pra fazer a gente ler o manual até o final. Pode ser. Então, só que é um espaço do que é verdadeiro pra você, né? E isso eu acho que é libertador, sabe? Aí depois eu até me perguntei, eu falei, verdade, o Axis precisa que você defenda ele? Nem um Não. pouco, né? Falei, então, assim, é seguir a energia. Né? Então, ok, funciona pra você? Ótimo. Não funciona pra você? Ótimo também. Né? Eu falo que, assim, o suprassumo deve ser chegar nesse espaço que o Gary passa pra gente, sabe? Que tá. Parece aquele memezinho do mestre. Mestre, não sei o que, de discutir, Ah, do sim. ter razão. Daí ele fala assim, mas você fala que é melhor ficar quieto do que ter razão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele fala, você tá errado. Ele fala, você tá certo.
Né? Tá bom. Né? É esse espaço, né? E eu acho esse espaço libertador, né, Cris? Pra gente. Muito libertador. Porque aquilo lá que a gente fala de desapego, né? Ou não procrastinar mais, né? Todas essas coisas começam a assumir da sua vida, né? Sim. Ela começa, é uma vida de olhar e falar, perguntar, isso vai funcionar? Isso vai criar mais? Então sim, vou fazer. Eu vou escolher, vou ter isso, né? Como? Não sei. Tá escolhido. Vamos lá. Porque e a gente às vezes escolhe dando tempo. E aí você fica tentando controlar as fases, né? Eu falo assim que, honestamente, quando eu fiz a minha primeira classe de barras, eu me lembro de... Todo mundo falava assim, agora o certo é você fazer o fundamento. Né? E aí eu até cheguei a fazer inscrição, eu acho, só que aí começou a pandemia. E o fundamento foi cancelado. E aí eu fiz a classe de entidades que podia ser online. Seguindo... você gostaria de fazer? Fez... Falei, eu gostaria. Sempre fui curiosa, né? Pessoa que sempre gostei de entender as questões do universo, assim. Sempre me fascinaram, sabe? Tipo, tá bom, tô aqui por acaso. Né? Nunca fez muito sentido pra mim. E aí, assim, eu me lembro que daí... depois eu fiz o fundamento. E aí, então, agora você tem que fazer 3 dias de corpo. E eu falava, cara, não é. E o COP, pra mim, era assim, sabe, a menina dos olhos. Só que era completamente fora da minha realidade. E aí eu me lembro que foi tão engraçado que eu escolhi o COP até... Ai, meu Deus, como é que é o nome dela? A Dalva Cassi. Sim. Que eu conheci num atendimento que você disponibilizou no grupo, você lembra? Lembro, já faz uns anos. Eu lembro que a gente comemorou bastante o seu COP. E aí, pois é. E aí, de repente, o COP com o Brandon, que era a pessoa que eu tinha escolhido, né? Sabe assim, e aí, só que aí, que depois eu até comprei o áudio do Den, que ele fala em aca depois da classe, né? Que daí, tipo, que é esse espaço, né? Que às vezes a gente se coloca, e é inconsciente, que até comentei no começo o tal do elástico, que você tá indo, daí o elástico puxa você, pau! Pau com a cara no chão, né? Pois é, aí você vai de novo, né? E aí, se nunca desista, nunca se entregue, nunca se abandone também. Né? Que o hashtag dica do Gary pra gente não abandonar isso. Porque se eu fosse pela mente e, né, pelas experiências, talvez hoje o caminho de CF pra mim não fizesse sentido. Só que cada vez que eu vejo aquelas olha, só de falar, as minhas pernas, elas vibram diferente, é muito engraçado, sabe? Tipo, vai, né? Perna, movimento. Então, e aí o que eu aprendi agora, depois de quantos anos, entende? A primeira classe em 2019. Mas agora eu tô disposta a reconhecer. Sim. E agora eu tô disposta a vir e, tipo, ok, vou falar. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, tá tudo bem. Sem julgar, né? Exatamente. Especialmente porque o tempo não faz sentido, né? Nenhum, né? Nenhum. Ontem assisti no Universo é alguma coisa lá, Universo Fantástico, não sei. Que é um documentário que fala, ele conecta o universo, a criação das galáxias e tudo mais, com os seres vivos da Terra. Então ele mostra uma chita, e aí como ela capta a energia do Sol. É muito legal. Aí, só que a hora que começou a falar, porque o tempo é a coisa mais relevante que nós temos. Eu falei, nessa realidade, né, meu filho? Pode em você, que eu não escolho mais esses implantes não, de tempo. Porque é essa clareza, né, Cris? Se eu não limitar o tempo. Exatamente, né? Parte daquilo lá, se somos seres energéticos, de energia, né? Somos energia e somos seres, digamos, infinitos, com capacidades infinitas. Para que a gente manteria o
tempo, né, o relógio, o cronômetro lá, maior do que a gente, mais poderoso do que a gente, né, regendo a nossa vida, né? Uau. Então, e se o relógio, o tempo tivesse sido só um artifício que temos aqui para poder tomar um café no mesmo horário, por exemplo. Legal. Né? Uma coisa prática só. Sabe, do tipo, Pri, vou chegar a tal hora, assim, Araras, né? Coisas assim. Só pra gente se localizar, né? Tipo assim, pra usar. a nosso favor e não contra, né? Uhum. E isso a gente está falando numa primeira superfície, né? Isso. Porque depois que eu comecei a me tocar aqui, ok, se eu não preciso do tempo, eu começo a pensar do seguinte, então meu passado, não faz sentido eu relevar, dar tanto peso ao passado para basear as minhas escolhas que vão criar o meu futuro. Sim. No sentido de, ok, eu não estou ignorando, não estou dando, não estou dando as costas para o meu passado. O que foi. Sim. Né? Com toda a gratidão. Exato. Mas se eu puder escolher as minhas coisas da minha vida, criar minha vida, meu futuro, a partir do que realmente faz sentido para mim agora, né? E que vai fazer sentido para mim no futuro, sem ficar me preocupando com as escolhas anteriores, que é o passado, né? Minha história, né? Então, como pode ser esse futuro, sabe? Como Sim. pode ser mais grandioso, né? É parar de buscar no passado, né? Pra calibrar, né? Até onde eu posso ir, né? Sim. Uma das coisas que eu olhei bastante, assim, que começou a vir essa semana, é esses ciclos familiares, sabe? Que, é assim porque fulano, eu falei, eu escolho diferente agora. Não importa o que eu tenho escolhido até hoje, eu não vou mais replicar isso. O que se requer de mim, né? Sim. Porque é de mim. E aí acontecem muitas coisas interessantes que é pra tirar a gente do estado, né? Tipo, vamos ver se ela tá mesmo presente. E hoje eu acho isso divertido. Sim, você até perde, né? Isso, tipo, como posso me divertir mais com isso? Você até perde, assim, acontece alguma coisa, aparece alguma coisa para dar um cutucão. Isso. Para que eu possa enxergar isso aqui se eu tô e andando. mudar e escolher diferente, né? Porque... E quando acontece, você fala, yes, tá acontecendo, tá caindo o mundo, o pessoal tá assim, tipo, tá como ali assim? pra catar, né, do chão, né, mas você tá lá, chegou o momento, né? Tô enxergando melhor isso. Não é isso que eu vou escolher, eu quero outra coisa. Tá, muito obrigado, fica aí que eu vou escolher outra coisa, né? Eu acho interessante, assim, porque, por exemplo, eu sempre achei que o Paulo, ele ia, tipo, sabe, sexta-feira, né, à noite e tal. E foi tão diferente, sabe? Nossa. Assim, de tipo, vai lá, boa sorte. E ele entra. Eu, tipo assim, claro que não fica, né? Mas ele entra. Não, eu digo assim porque ele tá lá com o pequeno. Então ele tipo, pode até ficar, mas não fica. Porque o pequeno quer jogar Uno, quer jogar futebol. Ele quer, né, 6 anos no pique da energia. O adolescente já é mais... Na dele. Já é mais filme, né? Jogo, mas mais tranquilo, assim. E aí eu acho que isso é admirável, sabe? Eu reconheci isso, porque eu vou falar. Primeira vez eu falei, esse negócio, mas eu vou. Eu falei, não importa. Porque eu que vai criar mais, não só pra mim, mas pra eles também. Porque quando você faz essa pergunta, é muito engraçado, né? Sim. O que eu posso ser ou fazer diferente que vai abrir mais possibilidades para mim? E quando a gente inclui as outras pessoas e inclui o planeta e parece que é loucura, é um papo, né? Mas não é, né? Faz tipo, quando você faz isso, eu pelo menos o que eu percebo no meu corpo sabe assim, parece que isso é tipo no exercício de expandir, né? Que a gente faz. Gente, eu só digo uma coisa.
É viciante. É viciante. Você não precisa acreditar no que a gente está dizendo, mas escolha, sabe? Se for leve para você. Se em algum lugar aí, né? Alguma coisa que a gente tá falando aqui, acho que eu queria experimentar esse negócio aí. Segue. Não importa se vai ser hoje, amanhã, o mês que vem, ou, né? Tipo, não, agora já vou entrar e quero saber mais informações sobre isso. Na outra semana, foi tão legal, eu terminei a live, só que eu só vi no outro dia. Uma que trabalhou com o tribunal, mandou uma mensagem 1 hora da manhã. Uau! Ela, por favor, você pode me passar o site do Access, que eu acho que você não falou na live. Eu falei, eu não falei mesmo, porque como eu fiquei com... Ela pediu em português. Eu falei, eu não lembro como é que era a barra, se era barra BR, se era junto, se... Preferi colocar depois, junto com os links, e incluir o blá 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 blá. Ela falou assim, não, porque eu fiquei super curiosa, eu quero saber mais. Olha só, que convite você pode ser, né? Pois é. E eu fiquei, sabe, você fala, oi, né? Uma pessoa que eu trabalhei, que a gente não tem contato há bastante tempo. A gente conversou ano passado, eu acho, ou no começo desse ano por mensagem, né? Mas a gente não se viu há muito tempo. E se o tempo fosse uma mentira, né? Isso. E tá aí mais uma, não digo prova, né? Mas de como as coisas não funcionam linearmente, né? Exatamente. José, vou assistir depois. Curioso que só! Como pode ser mais divertido? Como estamos, Gui? 53. Nossa, mas tá vendo? Eu disse pra você, Amora. Passa muito rápido. E aí, né, o que tá escrito lá? Quando você ama de novo, se encontrar com um amigo e falar sobre coisas expansivas e divertidas, eu acho que esse podcast, a ideia dele é essa, sabe? A gente trazer para essa realidade a ideia de que acessar as ferramentas de expansão de consciência, como a gente diz, pode ser divertido. E ainda, né, Cris? Eu digo assim, melhor não experimentar. Gente, não experimente. Deixa que a gente usa. Deixa que a gente usa tudo, não precisa experimentar. Então, eu queria agradecer, sabe, a sua generosidade. Olha sabe, só. de sempre, assim. Eu recebo isso de você, acho que desde que eu te conheci. E eu disse isso pra você na gravação, né, do áudio. Gratidão por você ver em mim coisas que eu não conseguia ver. E você, com muita gentileza, dá esse toque, sabe? Sem forçar, porque o processo é meu, né? Era meu, não era de mais ninguém. Mas assim, eu não tenho palavras, é bem energia mesmo. Espero que você receba a energia dessa gratidão que... Muita sorte, sabe? Tipo, como posso ser tão sortuda de ter pessoas assim e você, tipo, meio que tá comigo desde o começo, né? Então eu falo que eu tenho toda vez, né? Todo mundo tem as pessoas que são as preferidas, né? E eu tenho. E aí é muito legal porque você pode perceber, né? A dona Aparecida mesmo, ela tá lá no grupo, tem várias pessoas que estão no meu grupo, que estão no seu grupo do Joy, porque é essa energia gostosa de receber, sabe? Gratidão pelo presente que você é nessa realidade. Gratidão, Pri, por verbalizar isso, sabe? Que eu vejo você, eu admiro você no sentido de você escolhe. E às vezes você sem chorar, Cris, e escolhe. E olha só o que está florescendo. Pois né? Olha só. Não que lá atrás não estivesse florescendo, sabe?
teve muitos frutos já. Sim. Mas até esses últimos meses, Pri, eu vejo assim, parece que abriu a porteira, É bem isso mesmo. É bem isso. né? É bem isso. Mas é possível. Essa mulher Esse- promete. E sabe que é bem nos últimos meses mesmo. Eu passei por um processo de tipo, vou ficar quieta, né? Parece, é bem esse lugar de, ok, o que é verdadeiro pra mim? E bora. E aí é muito legal como você vê que as pessoas, quando você segue a energia do que é verdadeiro pra você, elas te apoiam também. Sim, Porque é leve pra todo mundo. exatamente. A maior mentira é quando você diz que vai servir ao mundo todo e se exclui da equação, sabe? Sim. E isso as pessoas em volta também, inclusive a pessoa que está sendo servida, percebe. E o mundo não funciona assim. E não é divertido pra ninguém, né? É, exatamente. Fica sem diversão. Você tá contraído porque você não tá fazendo o que é divertido pra você. Aí você deixa a outra pessoa contraída porque você tá o tempo todo. E eu me lembro que quando eu terminei, né, a semana passada, e eu cheguei em casa e eu falei, eu tô tão viva. Sabe, fazia muito tempo que eu não me sentia viva, Uau, sabe? sim. Assim, tipo, mais disso, por favor. Como posso ter mais disso, por favor, sabe? Pra sair, né? Tipo, escolho mais. Não tá bom, não. Escolho mais. Não vem com essa, não. Porque agora é daqui pra mais. Eu também sinto. Pois é. Não é? É, Então, realmente, a gente está sempre assim, acho que o dia todo aqui voltando no... O que é ser você, né? Que acho que cada um vai descobrir, né, Pri? exato. E eu ia até falar pra você, se você pudesse falar, dar uma última dica. Tipo, olha, o que você faria? O que você falaria, assim, pra quem tá nos assistindo, nos ouvindo? Tipo, Olha, eu falaria que você é a coisa mais preciosa, única, grandiosa que existe no mundo. Assim, uma pedra preciosa, um diamante único, 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 que não existe igual. Que não existe igual. Por isso, mesmo que você não acredite, mesmo que você não se apoie, pode crer que é uma preciosidade. Então não desista. Vai em frente. ai, gente, como posso ser mais feliz e grata? Então, Gratidão, Pri. gratidão, Cris. Gratidão por você escolher vir aqui. Gratidão por a sua bússola apontar para Araras e ter você aqui. Muito obrigado, gente. Gratidão, meninos. Gratidão. Até a próxima. Obrigada. Foi top.